Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa aula sobre o método Paulo Freire. Em nossa primeira aula, nós tivemos como foco, então, apresentar quem foi Paulo Freire para vocês e iniciar as discussões sobre como que Paulo Freire pensou o que é chamado de método Paulo Freire. Então, o que nós fizemos no primeiro momento da nossa aula? Eu indiquei que vocês assistissem ao documentário Paulo Freire Contemporâneo e depois vocês assistissem uma aula minha, né, uma videoaula, onde eu ia explicando como que foi o início, né, por que Paulo Freire chegou a pensar em desenvolver um método para alfabetização de adultos. Método esse que vinha como a necessidade de contrapor o uso de cartilhas e de pensar uma alfabetização que fizesse mais sentido para os educandos e as educandas, jovens, adultos e idosos, né? Então, vamos dar início aqui, então, à apresentação dos nossos slides para a aula de hoje. Aqui, então, o Paulo Freire, ele vai começar a... Na verdade, né, quem escreve esse livro sobre o método Paulo Freire, que a gente está estudando, é o Carlos Rodrigues Brandão. E aqui, então, o autor, né, o Carlos Rodrigues Brandão, ele começa a explicar para a gente, depois que foi feito todo aquele trabalho que nós vimos na primeira aula, né, de ir e fazer as pesquisas nas comunidades sobre as palavras geradoras, agora, então, começa o trabalho em si de como se fará para chegar às palavras geradoras, que são essas palavras que iniciam o processo de alfabetização. Quando o trabalho da pesquisa das palavras geradoras está concluído, o que a equipe de trabalho tem nas mãos? Tem o seu próprio trabalho. E ele foi o mais importante. Reuniões foram feitas, decisões de encaminhamento foram tomadas com a comunidade, pessoas foram conhecidas, grupos locais de pesquisas foram organizados. Tem o produto do trabalho, o material da pesquisa. Então, o produto desse trabalho é o material da pesquisa. Tem falas registradas, escritas, gravadas, guardadas na memória. Frases como esta aqui: aqui o melhor mês é março, a chuva parou e o arroz a gente está começando a colher. Olha, gente, que bonito quando a gente pensa, né? Para quem conhece a zona rural, isso parece tudo muito simples. Porque, vou dar um exemplo, né? Eu moro aqui no Piauí, nós estamos na cidade de Floriano, e tem um período que a gente chama aqui no Piauí de BRO-BRO, né? Que são os meses que terminam com BRO, setembro, outubro, novembro e dezembro, que são os meses mais quentes, e meses esses que não tem chuva. Então, quando a gente está passando pelo BR-Obró, aquele calor, aquela seca, e aí tem muita queimada, dá para fazer plantio? Não. Aí, quando chega dezembro, janeiro, que as chuvas vão voltando, o que normalmente as pessoas da zona rural começam a fazer? Começam a plantar. Né? E aí, quando vai dando março, abril e maio, o que vai acontecendo? A chuva vai o quê? Ficando mais escassa até parar, que é o mês de maio. Então, esses meses de chuva, eles são fundamentais, porque são nesses meses que se planta o arroz, que se planta o feijão, que se planta verduras, legumes, né? Planta o feijão que eu chamo de feijão verde. Enfim, são esses meses de chuva, são meses que se plantam muito do que vai comer ao longo do ano. Então, Paulo Freire, ele tenta trazer essas questões locais, e que são essas palavras, esse contexto social, político e econômico que vai gerar as palavras geradoras e um processo de alfabetização que faça sentido para esses alunos e para essas alunas.
De inúmeras frases assim, frases que recontam a vida do lugar e que devem recortar todas as suas situações com todas as categorias de seus sujeitos, saem as palavras geradoras de que o método faz o seu miolo. Este critério novo ajuda na escolha do repertório das palavras do trabalho criativo de aprender a ler e a escrever. Olha como é bonito, como Paulo Freire tem uma concepção de alfabetização, né? Que deve se acontecer no meio de um trabalho criativo. Né? As palavras são a menor unidade das pesquisas, assim como os fonemas das palavras serão a menor unidade do método. Quando a gente está falando aqui em fonema, a gente também está falando em que? Em sílaba. Sílaba, B-A, né? B mais A, ba. Né? Então, das palavras que vão ser retiradas desse contexto social e que irão se transformar nas palavras geradoras, elas têm que ser palavras ricas em sentido social, sentido político, sentido histórico e tem que ser ricas também dentro da concepção ortográfica, de escrita mesmo. Mas aqui as palavras não são só um instrumento de leitura da língua, são também instrumentos de releitura coletiva da realidade social onde a língua existe. E existem os homens que a falam e as relações entre os homens. Por isso, então, precisa de ser uma palavra que tenha um amplo significado dentro desta comunidade que será alfabetizada. As palavras precisam servir para duas leituras e os seus critérios de escolha são três, dois deles usuais, em outros métodos e o outro novo e renovador. Então, em primeiro lugar, a palavra geradora ela tem que ter uma riqueza fonética, ela tem que ter dificuldades fonéticas da língua e a densidade pragmática de sentido. Tem que ter sentido para aquele grupo social, tem que ser uma palavra onde que você pense como que vai dar a junção de sílabas e dessas sílabas, né, para a gente trabalhar os fonemas. Deixa eu beber uma aguinha. Né? E aí, e como que essas palavras se compõem dentro de frases e dentro de texto e do contexto social. A melhor palavra geradora é aquela que reúne em si a maior porcentagem possível dos critérios sintáticos, possibilidade ou riqueza fonética, grau de dificuldade fonética complexa, de manipulabilidade dos conjuntos e de sinais e as sílabas, entre outros, semântico, maior ou menor intensidade do vínculo entre as palavras e o ser que a designa, né, o significado, maior ou menor adequação entre a palavra e o ser designado. Pragmático, maior ou menor teor de conscientização que a palavra traz em potencial, ou conjunto de reações socioculturais que as palavras geram na pessoa ou grupo que irá utilizá-la. Gente, uma coisa que sempre me chamou a atenção quando se falava em Paulo Freire, quando eu estudei, né, eu fiz faculdade, já está indo aí para 20 anos que eu terminei minha graduação em pedagogia, a gente falava em Paulo Freire, mas você falava, tem que trabalhar com o contexto social, como que se isso fosse simples. Eu lembro muito uma vez, aí eu já morava em São Paulo, já dava aula no ensino superior, e fui dar aula em um curso de pós-graduação de alfabetização e letramento que tinha disciplina de educação de jovens e adultos. E aí, quando eu chego e pergunto, né? Vocês já estudaram, já ouviram falar em Paulo Freire? Todo mundo que fez pedagogia ou algum curso de literatura, sim, nós conhecemos Paulo Freire. O que vocês conhecem do Paulo Freire? É muito comum as pessoas falarem o método Paulo Freire. Aí eu perguntei, o que é o método Paulo Freire? É um método que a gente tem que trabalhar com que olha, presta atenção, com que o aluno quer que seja ensinado. É um equívoco, com que o aluno quer que seja. Aí eu falei, dá um exemplo. Eu lembro muito desse exemplo.
que uma aluna dessa pós-graduação falou assim: professor, é assim, eu estou dentro de sala de aula, entrou uma borboleta, todos os alunos ficaram interessados nessa borboleta, então hoje eu vou partir desta borboleta para alfabetizar meus alunos. E eu falei assim: isso é o método Paulo Freire? É, isso é o método Paulo Freire. Olha que equívoco, né? Que entender que o método é uma coisa descontextualizada, o que acontece em cima da hora. Pode acontecer isso? Pode ser que eu prepare uma aula e chego lá, está completamente desconectada da realidade do meu aluno, da minha aluna? Sim. E aí tem um acontecimento, e desse acontecimento eu tiro para começar o meu processo de ensino? Claro que isso pode ocorrer, mas em si, o método Paulo Freire, como nós estamos estudando, e como é descrito nesse livro do Brandão, o que nós percebemos? Que ele é um método carregado de rigor científico. Né? Você tem critérios desde o processo de como você vai fazer a pesquisa na comunidade para chegar às palavras geradoras, como depois você vai sentar no grupo de alfabetizadores, discutir essas palavras que você descobriu na comunidade, a se chegar em uma palavra para começar o processo de alfabetização nos círculos de cultura. E aí você tem que levar em consideração tudo isso que a gente levantou até agora. Né? Todos esses pontos que estão aqui, riqueza fonética, dificuldade fonética, a densidade pragmática e também as questões de como que essas palavras vão gerar maior ou menor conscientização nos nossos educandos. Afetiva, de memória crítica. São boas as palavras que convivem com a fala comum da gente do lugar e que, mesmo sendo de uso geral na região, sejam sentidas por quem fala. Por quem fala como uma coisa daqui. As palavras geradoras não precisam ser muitas. O indicado por Brandão nesse livro é que ela seja de 16 a 23. Segundo o autor, já é o bastante. Em Floriano, em 2018, nós começamos um projeto de extensão, mas que envolvia pesquisa também, sobre formação de professores na perspectiva freiriana. E aí os nossos bolsistas foram até as comunidades, fizeram uma ampla pesquisa e que foi muito bacana. Por exemplo, eu sempre, quando eu penso em algumas regiões da zona rural de Floriano, nas escolas do campo, eu penso na necessidade que a gente tem de estudar mais sobre a carnaúba. Carnaúba, né? Que você sabe, é uma palmeira, mas é uma palmeira que tem uma riqueza tanto econômica quanto social, quanto cultural e histórica dentro de determinadas regiões aí do município de Floriano e também do Piauí. Né? Então eu sempre penso assim, nossa, dependendo de onde eu estivesse, eu ia começar com a carnaúba, porque é uma palmeira que você aproveita tudo dela, né, que tem uma época que os alunos faltam muito na escola, exatamente, eu posso falar alguma coisa errada aqui, mas é bater a palha que fala, né? E aí tem todo um processo detalhado e muito rico de conhecimento nessa época desse trabalho com a carnaúba. Então, vocês estão vendo aqui, eu estou tentando tirar alguns exemplos que a gente pode pensar dentro do lugar que a gente está inserido, de palavras que sejam ricas foneticamente, mas também ricas de relação com aquela comunidade mesmo, né? Com o que o autor vai colocar uma carga afetiva e uma memória crítica. E aí a gente passa para outra questão, a dimensão mais ampla, o tema gerador. Então, a gente tem as palavras geradoras e a gente também tem os temas geradores. Quando a proposta de trabalho com o método é mais ampla, essa etapa de codificação da descoberta continua na escolha dos temas geradores.
Isso pode acontecer quando, mesmo na etapa de alfabetização, há um interesse em provocar debates mais a fundo sobre as questões que as palavras geradoras apenas sugerem. Então, você tira uma palavra, ela te ajuda a começar nesse processo de alfabetização. Mas quando você quer se aprofundar mais ainda, o que acontece? A gente tira os temas geradores, os temas que a gente vai discutir no processo de alfabetização. Como na pesquisa do Universo Vocabular, cada palavra geradora aparece dentro de quê? De frases, de falas das pessoas. Cada palavra aponta para questões, para temas, temas geradores. Temas geradores foram pensados por Paulo Freire para serem usados na fase pós-alfabetização. Então, aquela fase inicial, onde o aluno inicia o processo de codificação e decodificação de letras e números, passando pelas etapas até estar alfabetizado. Então, na proposta freiriana, a gente começa trabalhando com palavras geradoras. Já no pós-alfabetização, a gente deve entrar com o quê? Com os temas geradores. Falo deles aqui descrevendo os momentos de produção do material de construção do método, porque hoje em dia a tendência é não dividir o trabalho de pesquisa de descoberta, fazendo ao mesmo tempo o levantamento de dois níveis de universo, o vocabular e o temático, um como núcleo gerador da fase de alfabetização, outro da pós-alfabetização. Aqui fica muito clara, né, uma crítica do autor aos pesquisadores que não dividem a sua pesquisa, né, e nem as descobertas dessa. Então, assim, tem essa crítica aqui no texto. Tal como no caso das palavras geradoras, os temas são colecionados sob todas as formas possíveis, de material, entrevistas escritas e gravadas, dados sobre o lugar, sobre as comunidades, fotos e documentos. Uma série de temas geradores pode ser distribuída assim. Aí, aqui já começa assim, vocês perceberam? Você tirou a palavra. Agora você vai começar a trabalhar com os temas geradores. A natureza e o homem, o ambiente, relações do homem com a natureza, o trabalho, o processo produtivo, o trabalho como questão, relações de trabalho operário ou camponês. Vocês estão vendo? A gente tem o quê dentro da escola? As disciplinas, as matérias escolares, não é isso? Como que a gente pode pensar esses temas geradores dentro das matérias ou disciplinas que a gente leciona? Aí vocês podem pensar assim, e uma professora de primeiro ao quinto ano, que é uma professora polivalente, né, que é aquela professora que dá todas as matérias. Como que ela pode ir inserindo os temas geradores dentro das matérias língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, artes, educação física? Porque todas essas áreas de conhecimento, elas estão inseridas no cotidiano do nosso aluno, da nossa aluna. Né? Então, agora, no pós-alfabetização, você faz uma relação sobre o meio ambiente, ciências, e o lugar onde esses alunos estão inseridos. Eu lembro muito que quando a gente estava dando o curso de formação de professores na perspectiva freiriana, a professora Carla Andréia, que é bióloga, ela é psicóloga, mas ela também é bióloga, e ela foi dar um módulo sobre ciências, né, pensando nessa questão da alfabetização. E aí ela trazia muitas coisas do Rio Parnaíba, por exemplo, de ir até as margens do rio, de fazer levantamento do que se tinha lá, né, da parte da biologia, das plantas, dos bichos dentro do rio, enfim, dessas questões todas. Aí entrava também na geografia, aonde que o rio nasce, como que ele percorre até chegar no mar, enfim, todas essas questões, né? Que trabalho que se tinha ali, enfim, né? Todas essas questões. Quando a gente mora em Floriano, a gente tem Floriano, que é uma cidade urbana, mas que ela tem todo um atendimento a uma zona rural. Essas questões são todas levantadas e devem ser levantadas quando você chega ao tema gerador e o professor ou a professora pode fazer uma relação com as áreas de conhecimento escolares.
Aí a gente entra, então, no trabalho com a fala, o círculo de cultura. Dá para desconfiar que círculo de cultura é uma ideia que substitui as turmas de alunos. O Paulo Freire teve essa ideia até para romper com as questões que muitos alunos adultos não alfabetizados, eles não vão para a escola porque a escola representa um fracasso escolar. Eles vêm de várias tentativas de se matricular e não conseguir continuar indo para a escola. Então, o Paulo Freire ele traz esse conceito de círculo de cultura. É uma ideia que substitui a de turma de alunos, a de sala de aula. Círculo porque todos estão em volta de uma equipe de trabalho que não tem um professor ou um alfabetizador. E aí vem um conceito que tem vários autores que têm crítica, eu mesmo tenho uma resistência a esse conceito de animador de debates, que como um companheiro alfabetizado participa de uma atividade comum em que todos se ensinam e aprendem. Então, Paulo Freire, ele tira essa ideia de sala de aula, ele leva para um círculo de cultura, que eu acho muito bonito, o conceito de cultura enquanto cultivar os conhecimentos historicamente construídos pela humanidade, que é isso que a escola faz. Ela ensina, né, por meio dividido nas matérias escolares, os conhecimentos que foram historicamente constituídos pela humanidade. Então, Paulo Freire chama de círculo de cultura, e ele não dá um nome de professor ou de alfabetizador, ele dá um nome para essa pessoa responsável pelo processo de ensino de animador. Animador de debates, para que aqueles alunos possam ver aquela pessoa enquanto um companheiro, uma pessoa que está ali para ensinar e para aprender. De cultura, porque muito mais do que o aprendizado individual de saber ler e escrever, o que o círculo produz são modos próprios e novos, solidários, coletivos de pensar. Aqui eu até coloquei, gente, uma das figuras, né, que são usados nas fichas de cultura. São inúmeras, e no livro traz várias. Eu gosto muito, acho essa daqui que eu coloquei para vocês muito bonita, né? Então, quando o Paulo Freire começa a trabalhar com as fichas de cultura, então, depois de você fazer a pesquisa, chegar às palavras geradoras, aí você terminou aquele processo inicial de alfabetização, você começa a pensar nos temas geradores, desses temas geradores, você começa um trabalho exclusivo com as falas desses alunos no círculo de cultura, e aí dessas falas você começa a compor o próprio material didático que será utilizado com aqueles alunos. Entenderam? Olha as etapas que estão sendo construídas e apresentadas pelo autor, né, pelo Carlos Rodrigues Brandão. Então, o professor, ele começa a produzir as fichas, que ele não chama de livro, ele não chama de carta, ele chama de fichas de cultura, porque essas fichas têm que ser construídas a partir daquela realidade. E aí a gente começa a mostrar, né, trabalhar a imagem, trabalhar a interpretação da imagem, essas fichas, e começa a fazer perguntas para os nossos alunos. O que a figura mostra? Quais são as partes, os elementos dela? Então, você tem aparentemente uma sala de aula, né? Você tem um conjunto de pessoas observando um quadro, uma obra de arte. Você tem ali uma figura que a gente pode chamar de professor, a gente pode chamar de animador, a gente pode chamar de alfabetizador. Então, a gente começa a discutir o que está nesta imagem. Quais são as frutas que são colocadas aí, né? O que será que ela quer dizer? Com o que é que parece? Nos primeiros tempos do método, as outras situações eram o seguinte: o diálogo entre os homens mediatizados pela natureza, o caçador iletrado e o indígena. Peraí, o que é um caçador iletrado? Que relação que se estabelece com o indígena? O caçador letrado, a cultura letrada, as diferenças culturais. O indígena, ele caça para quê? O caçador caça para quê? Será que ele caça enquanto uma diversão, que isso é um absurdo, né? Mas enquanto uma diversão para comer. Se ele está caçando por necessidade, que só vai matar o bicho que ele vai comer.
né? O caçador gato, cultura e natureza. O homem transforma a matéria da natureza através do seu trabalho. Um jarro, né? Como a gente mostrou nessa imagem aqui. Um jarro, produto do trabalho do homem com a natureza, utilidade e beleza, a arte, uma poesia, cultura espiritual, padrões de comportamento dos homens. Quando eu vejo uma obra de arte, né, eu simplesmente vejo um jarro com uma flor, ou eu vejo um jarro que é fruto do trabalho de uma pessoa, né, de um artesão, e nesse jarro em si se constitui uma história que é também uma obra de arte, que essa obra de arte será vendida e estará o sustento para aquela comunidade. Né? Que flores são essas? Aonde elas foram colhidas? Vocês estão vendo, o Paulo Freire ele vai trazendo várias questões para serem discutidas. O que é uma poesia? O que é essa cultura espiritual? O que nos alimenta espiritualmente? Padrões de comportamento dos homens e entre os outros homens. Será que porque homem tem tudo um comportamento igual? Não. Será que um homem urbano de Teresina é a mesma coisa que um homem urbano de São Paulo, da França ou de Nova York? Será que um produtor rural em todas as regiões se planta e se colhe as mesmas coisas? O que a terra produz? São todas questões que vão começando a ser colocadas para aquele grupo de pessoas, e as pessoas começam a expressar o que elas sentem nesse processo de alfabetização. Um círculo de cultura funcionando, síntese de todas as discussões anteriores. O trabalho com a oralidade, o poder falar, o poder ouvir o outro e se ouvir é fundamental no processo de uma formação política do indivíduo. Né? É muito bonito, gente, quando a gente vai pensando aqui, são várias fichas de cultura que foi colocada, né, dentro da perspectiva do método Paulo Freire. Né? Então, você vai ter aqui, né, um trabalhador rural, você tem aqui, né, quando a gente vai trazendo aqui para vocês verem, aí, ó, cada ficha dessa traz uma relação homem, mulher, bicho, zona rural, o indígena, ele está caçando. É a mesma coisa o indígena caçar? É a mesma coisa um homem branco caçar? Né? Olha, eu acho muito bonito quando contrapõe essa imagem do indígena com essa imagem do homem caçando, né? Um indígena caçando com arco e flecha, outro indígena caçando, outro homem caçando com uma arma de fogo. O que é o gato na sua caça? Enfim, né, todas essas coisas, elas vão sendo colocadas e elas precisam de sendo o quê? Elas precisam de sendo discutidas, problematizando o dia a dia. É super bacana quando a gente está pensando nessas questões, né? Quando a gente está colocando essas fichas de cultura aqui, quando você vai pensando nas múltiplas realidades na qual estamos todos inseridos. Sem querer, eu interrompi aqui a nossa apresentação, deixa eu voltar aqui. Ok, deu certo. Vou aqui agora. Então, aqui o Paulo Freire, ele vai colocando todas essas questões para a gente pensando, e a gente faz isso por meio de quê? Dessas fichas de cultura. Reler a fala e as palavras geradoras. Cada palavra geradora tem o seu desenho, e é com ele, nele, que ela aparece no círculo. Então, olha que bacana, o aluno ele tem que visualizar aquela palavra geradora por meio de um desenho, né, que foi feito. Então, você tem o desenho, que é essa ficha, e você tem a palavra, e você vai interrelacionar essas duas formas de linguagem. Cada palavra geradora tem o seu desenho, e é com ele, nele, que ela aparece no círculo. Parte do trabalho de construção do método na etapa anterior será o de elaborar o conjunto do material de cada uma das palavras, tal como ele vai aparecer daqui para frente. Nas primeiras experiências do Nordeste, para que o próprio animador tivesse em mãos um roteiro que o ajudasse a encaminhar os trabalhos de cada palavra, foi costume elaborar uma espécie de plano de palavra para cada palavra.
Assim, em 1961, em Mossoró e Angicos, era este o encaminhamento da palavra geradora. Por exemplo, eles utilizavam a palavra salário. Né? Então, a palavra geradora, ela era o quê? Salario, né? Ideias para as discussões. E a partir, né, desse... Gente, salário requer muita análise. Né? Quando você pensa em salário, de onde que surgiu a palavra, como que ela surgiu, o que ela representa, e aí vinham algumas ideias para as discussões: a valorização do trabalho e a recompensa. O salário é fruto do quê? Do sal, do suor. O suor de quê? Do corpo humano, que é resultado de quê? Do trabalho. Finalidade do salário, manutenção do trabalhador e de sua família, o horário do trabalho segundo a lei, o salário mínimo e o salário justo, repouso semanal, férias, 13º. Tem gente que vai pensar assim, nossa, eu ganhei meu 13º. Não, o 13º é fruto do seu salário, do seu suor, do seu trabalho. Né? As férias é um direito do trabalhador, por quê? Né? Porque sem descanso, o que acontece com a gente? Né? O que é o repouso semanal? Quando surge a ideia de salário mínimo do Brasil, que é no governo de Getúlio Vargas, de quem vem a primeira proposta de salário mínimo, que é de um nordestino, né? Um cara que é considerado que é considerado, não, ele é um grande intelectual, que é o Josué de Castro, que foi um deputado que ele traz a ideia do nosso primeiro salário mínimo, que ele também é o cara que escreveu o primeiro livro de geografia do Brasil, que se chama Geografia da Fome. Olha, que eu com o meu aceleramento estou vindo na cabeça tudo que pode ser discutido com salário. Quando surge a ideia de salário? Quando que no Brasil inicia o salário mínimo? Quando a gente começa a ter as leis trabalhistas no Brasil? Por que a gente tem direito às férias? Por que a gente tem direito a 13º? Vocês estão vendo que dessa palavra, que é uma palavra que tem significados fonéticos, que tem significados gramaticais, que eu vou estudar essa parte, mas ela também tem rico significado para a vida do trabalhador. E aí vinha, então, primeiro, né, quando a gente está pensando lá em 61, quando começa esse trabalho com as palavras geradoras. Então, você tinha o quê? Alguns encaminhamentos. Primeiro ponto, palavra geradora, salário. O que a gente poderia discutir com ela? Depois, segundo ponto, eram encaminhadas as finalidades dessa conversa, levar o grupo a discutir sobre a situação do salário dos camponeses, discutir o porquê dessa situação, discutir com o pessoal sobre o valor e a recompensa do trabalho, despertar no grupo o interesse de conhecer as leis do salário, levar o grupo a descobrir o dever que cada um tem de exigir o seu salário justo, né? Outros encaminhamentos que se pode ter. O que é e o que vocês estão vendo nesse quadro, né, quando se colocava lá na frente a ficha de cultura, como é que está a situação do salário dos camponeses, o porquê, o que é o salário, como deve ser o salário e por quê, o que é que a gente sabe das leis sobre o salário, o que podemos fazer para conseguir um salário justo. Né? Tudo isso aqui, gente, que a gente está conversando, está no manual do método, está no método Paulo Freire, manual do monitor, né, que são documentos mimeografados a álcool e quase apagados para os círculos de cultura de Mossoró e Angicos, que ocorreram em 1961 e 62. Gente, aqui então eu busquei mostrar para vocês, né, nessa videoaula, como que então você chega às palavras geradoras, como que é o trabalho com as palavras geradoras, como a gente chega aos temas geradores, como deve ser o desenvolvimento de trabalhos com as palavras geradoras na alfabetização, com os temas geradores na pós-alfabetização e como a gente pode dar encaminhamento para as discussões de algumas palavras e temas geradores. O texto do Brandão, ele, a partir desse momento, ele começa a trazer várias experiências de como foram realizados essa busca de aplicação do método Paulo Freire, tanto em cidades, estados e cidades do Nordeste, como no Rio de Janeiro e em outros lugares. Hoje, eu gravei essa aula daqui de casa, né?
Então, aqui está a referência, e aqui vem, então, a partir do momento, né, que vocês assistiram a nossa videoaula, vocês devem ler, se ainda não leram, ou reler, se já leram, as páginas 14 a 37 do livro, né, o que é o método Paulo Freire, e responder as questões abaixo. Como ocorre o trabalho com as palavras geradoras, como são escolhidos os temas geradores e o que eram as fichas de cultura. Aqui, então, a gente termina, né, os estudos referentes ao método Paulo Freire. Gente, assim, eu tenho uma consciência enorme que eu poderia dar um curso de 60 horas e eu ainda não esgotaria a riqueza que é o método Paulo Freire e o que a gente precisa para se trabalhar com o método Paulo Freire. Mas hoje, enquanto eu estava aqui dando a aula para vocês, eu interrompi essa gravação 3 vezes e recomecei de novo, né? Pensando nessa realidade da qual a gente está inserida. Ó, eu estou tomando café aqui com caneca do Flamengo, mas eu não sou flamenguista, não, porque aqui em casa os dois são, meu marido e meu filho são flamenguistas, eu sou atleticana, tá? Atlético Mineiro. Olha, hoje eu fiquei pensando assim nessa realidade. Que dia é esse que eu estou gravando a aula? Eu estou com o marido em casa, eu estou com o filho em casa, eu estou no interior, eles estão capinando, fazendo as coisas aqui fora de casa, no quintal. Essa é a realidade que a gente tem, né? A gente está vivenciando esse momento do ensino remoto, onde os professores têm que organizar um lugar na sua casa para dar essas aulas. Eu achei tudo isso que eu estou vivenciando enquanto pessoa, né? O lugar que eu estou gravando as aulas, tudo muito dentro dessa perspectiva da realidade do Paulo Freire, né? E como a gente tem que ter compreensão com isso tudo. Eu costumo brincar muito com meu filho que eu não sou youtuber, eu sou professora e que eu dou aula, porque meu filho está com o ensino remoto desde o mês de março, e muitas vezes ele critica as aulas das professoras. Fala, o áudio está ruim, o foco está assim. Eu falo assim, gente, filho, são professoras, não são youtuber. Elas não estão fazendo entretenimento, elas estão fazendo ensino. Né? Então, quando eu estou estudando Paulo Freire, quando eu me coloco nessas realidades, é muito bom também a gente pensar sobre essa realidade que a gente está inserido, sobre essa realidade que a gente está vivendo, né? Espero que vocês tenham gostado muito de aprender um pouco sobre Paulo Freire, né, o que nós fizemos nessas 2 aulas. Espero que vocês entendam, né, isso é importante eu dizer, entendo que isso é só o início, né, de uma apresentação do Paulo Freire, é muito maior, é muito mais amplo do que essas questões, mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenha despertado em vocês o interesse de conhecer cada vez mais esse importante educador. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, ela teve como objetivo dar continuidade aos estudos referentes a Paulo Freire, tá? Explicar o que, né, são as palavras geradoras, os temas geradores, as fichas de cultura, e que vocês vão ler da página 14 a 37, assistir a videoaula e responder as questões enquanto tarefas, tá bom? Gente, é isso. Uma boa semana para vocês. Tudo de bom. Beijos. Tchau.